Boa noite, gente. Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus, se desligue de tudo lá fora. Nós nos colocamos agora em oração, meu Pai, só por causa do Teu Filho, que deu a vida por nós na cruz, que rasgou o véu. Nós temos acesso à Tua maravilhosa presença. Nós não somos nada, meu Pai, nós somos pó, que dependemos de Ti para tudo, e por isso estamos aqui para Te buscar. Quando Te buscamos, nós é que ganhamos. O Senhor continua sendo Deus se nós não Te buscarmos, mas nós sem o Senhor não somos nada. Pai, usa de misericórdia e fala conosco, usa de compaixão e renova a cada um de nós. Nós viemos aqui Te oferecer o nosso melhor, porque o Senhor não merece qualquer coisa. O Senhor merece ser buscado de todo o coração, com todo entendimento, com todas as forças, e é isso que nós viemos fazer, Te buscar, meu Pai. Queremos sair cheios de Ti, queremos mais de Ti, porque sem Ti nada somos, nada podemos. Queremos tirar virtudes da Tua presença. Reconhecemos, meu Pai, os nossos erros diante de Ti. Tu és o Deus que não dá para esconder nada. Tu és o Deus que tudo vê, que tudo sabe. Tu és o Deus que nos conhece muito bem. Tome, meu amado Deus, as nossas vidas em Tuas mãos. Tome essa reunião, mas nos fortaleça, nos deixe ter experiências com o Senhor, experiências novas, experiências, meu Pai, que nós precisamos ter. Mostra o que não estamos enxergando, nos ajuda naquilo que temos dificuldades. Pai, estamos abertos para Ti, estamos, meu Pai, com o coração aberto, com a vida aberta para o Senhor. Vem trabalhar em nós, meu Pai. Vem, Espírito Santo, porque tem muitas coisas em nós, pelo menos em mim tem, que precisa ser mudado, transformado. E eu conto com o Senhor, Deus da minha salvação, Deus que eu temo, Deus que eu amo, Deus que eu sirvo. Seja adorado, meu Pai, seja glorificado, meu Deus. Eu tenho prazer em estar aqui, meu Deus, para Te servir, para Te dar o de melhor, para Te adorar, para dizer que Tu és tudo na minha vida. Abençoe os que estão aqui, os que estão chegando, os que estão assistindo a transmissão. Que o Senhor abençoe, meu Pai, a todos sem exceção. Levante as mãos e diga: meu Deus, me abençoe, que essa reunião me fortaleça, me faça temer mais, me leve a mudar no que eu não mudei ainda, mas que eu saia dela abençoado, para a glória do Teu nome. E quem crê diga amém e graças a Deus. Louvado seja o Senhor, digno de todo louvor, digno de toda adoração, digno dessas palmas que o Teu povo dá para Ti. Seja aplaudido e reconhecido na nossa vida. Amém. Graças a Deus. Antes de nós sentarmos para ouvir a palavra de Deus, eu já quero fazer a oração consagrando a água. Você que trouxe, levante a sua água, por gentileza. Levante a sua água com fé. Pai, em o nome do Senhor Jesus, coloca poder nas águas. Eu sei que tem gente lutando contra uma doença que está resistindo remédios, uma doença que está resistindo tratamentos, mas não vai resistir o Teu poder.
Tem gente numa guerra tremenda, meu Pai, vindo mesmo sentindo dores. Há quem quando esfria é insuportável a dor, mas ela crê que vai vencer isso. Cure ela agora, mostra o teu poder. Há quem vai levar essa água para alguém que está enfermo no hospital, em casa, no UTI, que ela leve a cura, que ela leve a vida, que ela leve a resposta do Senhor, a resposta dessa oração, que ela leve o milagre, meu Pai. Unge essa água, meu Deus, coloca nela poder, coloca nela virtude, que em nome de Jesus muitos milagres aconteçam. Diga: meu Deus, em nome de Jesus, que milagres aconteçam na vida de quem beber dessa água, para a tua glória. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Consagrada está a sua água. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 29, por favor. Mateus 8, 29. Pai, fala conosco através da tua palavra, que de fato essa palavra produza salvação, temor. Dai-nos o teu entendimento, meu Deus. Queremos ouvir tua voz nessa noite. Orienta-nos, desperta-nos. Estamos aqui pela nossa alma, estamos aqui para desenvolver nossa salvação. Ajuda-nos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço. Amém. Na semana passada nós falamos sobre a ira de Deus, e falamos também sobre não deixar nada na mão do diabo. Colocamos o vídeo sobre a ira de Deus e falamos sobre a história de Judá e Tamar. Lembram disso? Que Tamar esperou o momento certo para envergonhar o sogro, que queria julgá-la, mas ele estava mais errado do que ela. Lembraram? Tá bom. Hoje eu quero falar sobre o temor e sobre a balança de Deus. O momento que Deus nos chama para juízo. E quando isso acontece, não dá tempo de absolutamente nada. Mas eu queria falar sobre você. Antes eu quero te ensinar uma coisa que está aqui em Mateus 8, 29. Diz assim, vamos ler. Quem estiver com a Bíblia, acompanhe na Bíblia. Quem não estiver, dá uma olhadinha no telão e vamos juntos meditar. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, filho de quem? De Deus. Lê alto agora. Quem falou isso? Os demônios, quando viram o Senhor Jesus. Eu já vi pessoas dizendo assim, bispo, perguntando assim, né? Eu já ouvi pessoas perguntando, bispo, por que Deus não acaba logo com o diabo? Por que Deus não destrói logo o diabo? Eu quero que você entenda que o diabo já foi julgado e condenado. Ele sabe que ele vai ser atormentado eternamente. Quando o Senhor Jesus veio a esse mundo e ele se deparou com os demônios falaram: vieste nos atormentar antes do tempo? Em outras palavras, eu sei que o que nos aguarda é tormento. Então os demônios já estão julgados. Lúcifer quis ser mais do que Deus e se deu mal. Quem vai no caminho de Lúcifer, quem vai no caminho do orgulho, sempre se dá mal. Ele se deu mal. E os demônios que acompanharam ele também se deram mal, porque se rebelaram contra Deus. Por isso que a rebelião para Deus é pior do que a feitiçaria. É o pecado do diabo.
Então eles se deram mal, estão no mundo, estão agindo no mundo por um tempo, mas eles sabem que tem pouco tempo aqui na terra, porque o fim está chegando. O fim está chegando, e o diabo sabe muito bem isso. Por mais que você conheça a Bíblia, por mais que eu conheça a Bíblia, o diabo conhece mais do que todos nós juntos. Ele não tem mais chances, ele não tem mais oportunidades. Ele sabe que ele vai ser atormentado pelos séculos dos séculos. Ele já sabe, e eles confessaram: vieste nos atormentar antes do tempo. Já começou, não é agora, é no final de tudo que nós vamos ser atormentados pelos séculos dos séculos. Era isso que os demônios estavam falando para o Senhor Jesus. Agora, a vontade de Deus não é que o ser humano vá para o inferno ser atormentado. O inferno é o lugar onde ele vai lançar toda a ira dele. É um lugar que não tem luz, que não tem alegria, que não tem paz, que não tem Deus. É um lugar de horror. Depois você lê Marcos 9, do 43 até o 48, você vai ver o Senhor Jesus pegando pesado e pedindo para sermos radicais. Nós já lemos isso aqui, ele dizendo: se sua mão te faz tropeçar, corte. Se o seu olho te faz tropeçar, arranque. Se sua perna te faz tropeçar, corte. Ou seja, corte o que tiver que cortar da sua vida, mas não vá para esse lugar onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Isso me dá temor. Todos nós, acredito eu, que já experimentamos nos queimar alguma vez. Há quem tomou algo muito quente e queimou a língua. Doeu, não foi? Eu também, já queimei minha língua. Há quem já teve queimaduras no corpo. Se o fogo partir para cima de você, logo você se afasta. Você foge do fogo, porque a dor do fogo é insuportável. O fogo aqui nesse mundo, ele vem, mas ele apaga. Seja numa casa, seja numa floresta, seja em qualquer lugar, ele apaga. Mas lá o fogo não vai apagar. A dor é muito grande no inferno. Eu já falei que se nós fôssemos dar um pulinho lá de 10 segundos, não teríamos mais nenhuma resistência para com as coisas de Deus. Se esse mundo já está mal e não é 1% do que é o inferno, imagine o que é do lado de lá. Imagine. Só que ele fala que o bicho não morre. Tem certos bichos, se tocar no seu corpo, você dá um pulo e mata logo. Lá não vai poder matar. Vai ter que conviver com o bicho, com fogo. Quem não gosta de barulho, se entrega a Jesus, porque lá vão ter gritos, choros, ranger de dentes pelo século dos séculos. Entende por que Jesus era tão radical quando falava do inferno? Veja no que você está tocando de errado e pare. Está tocando em dinheiro sujo, está tocando na mulher dos outros, no homem dos outros, está tocando em algo desonesto, tire a mão, corte isso. Está olhando para onde não deve, para a vida dos outros, para a mulher dos outros, para o homem dos outros, está olhando para onde não deve, tire os olhos disso. Está indo para onde não deveria ir, pare de ir. Está andando com quem não deveria andar, se afaste, mas não vá para o inferno. Ele foi radical, ele pegou pesado, porque ele sabe o que é o inferno. Ele sabe e não quer que nenhum ser humano vá para lá. Repito, é o lugar aonde Deus vai despejar toda a sua ira. Então nunca mais as pessoas vão ver a natureza, a luz, nunca mais vai ter alegria, vai ter choro e ranger de dentes. Aí você diz assim: tá bom, mas
a ira de Deus. E cadê o amor desse Deus? O amor desse Deus está em Jesus. O amor dele está em Jesus, que bebeu o cálice da ira de Deus para nós bebermos o cálice da salvação. Como assim, bispo? Jesus sabia que o cálice que ele ia beber era doído, era de dor. Ele chegou a orar dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade. Ele aceitou beber esse cálice da ira de Deus, que foi levar todos os nossos pecados na cruz, para hoje podermos beber do cálice da salvação. Agora, eu quero que você entenda, nós estamos na fila da morte, certo? Cedo ou tarde, chegará a minha hora, a sua hora. Agora, Deus é um Deus que avisa, que alerta, que exorta, que ensina, que tenta salvar. A ira só vem quando a pessoa abusa, extrapola, passa do limite e o cálice da iniquidade dela transborda. Aí acabou para ela. Acabou. Quando chega a hora de Deus nos chamar a juízo, não tem mais o que fazer. Tem antes, não depois. Abra em Daniel 5,18. Vamos para Daniel no capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 18, por favor. Daniel 5,18. Diz assim. Vamos no, deixa eu ver aqui, peraí. Vamos no 22. Daniel 5:22. Você entendeu que para o diabo não tem mais chance? Você entendeu que para ele acabou? O que é que está definido para eles? Para os demônios? Tormentos. Certo? Tormentos. Vieste nos atormentar antes do tempo? Para nós não. Nós estamos vivos. Nós temos chances. Nós temos oportunidades que Deus está nos dando de salvação. Agora vamos falar sobre esse rei. Ele, acharam? Daniel 5:22. Achou? Deixa a Bíblia aberta. Quem tem dificuldade vai acompanhar no telão. Você que tem dificuldade para abrir. Mas agora eu queria que você olhasse para mim e entendesse o que eu vou te falar. O pai dele virou bicho. O pai dele se orgulhou. O pai dele se achou um Deus. E Deus abateu. Porque Deus abate o orgulhoso e dá graça ao humilde. Ele não deu glórias a Deus. E ele virou bicho. O filho dele viu. O filho dele sabia. E um certo dia, o filho dele fez uma festa, passou do limite e mandou trazer os utensílios do templo para beber com os convidados. Ele não sabia que aquilo ali seria fatal para ele. Só que ele era rei. E ele pensou que porque era rei, ele poderia fazer o que quisesse. Não importa o nosso título, não importa o tempo de igreja, não importa quem é. Nós colhemos o que plantamos. Se não tivermos temor, a conta vai chegar cedo ou tarde. E a conta chegou para Belsazzar. No meio da festa, a graça acabou. No meio da festa, uma mão escreveu na parede e deixou ele atormentado. E ninguém conseguia entender o que era aquilo. E mandaram chamar Daniel. E Daniel mostrou, revelou o que tinha acontecido. Aí diz assim no 22: E tu, Belsazzar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu,
pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu e teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino, e fez o quê? E acabou. Tekel, pesado foste aonde? Na balança, e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsassar que vestissem a Daniel de púrpura, a quem lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reinado. Lê alto agora. Naquela noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus, e Dário o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Olha para mim, por favor. Estava tudo bem, ele fazia uma festa, um banquete, ele estava se achando e passando do limite, e Deus olhando. Na hora que o cálice transbordou, Deus falou: acabou. Uma parede aparece, uma mão aparece na parede, escrevendo. E ele não sabia o que era aquilo, e Daniel falou: olha, o significado disso é que Deus tirou o seu reino, acabou o seu reino, vai dar outro, acabou. Você foi pesado na balança de Deus, e você foi achado em falta. Aí ele falou: olha, Daniel é muito sábio, ele vai ser o terceiro homem do meu reinado, coloca ouro nele. Não adianta, não adianta. Já viu aquela pessoa que quer agradar o pastor? Já viu aquela pessoa que, coitada, ela não entende o que o homem de Deus quer? O homem de Deus quer que você largue o pecado, que você conserte sua vida com Deus. A mulher trouxe o marido com a vida toda errada para conversar, e orientando ele, na maior tensão pela alma dele. O senhor larga essa vida, se apegue com Deus. O senhor faz aniversário quando? Eu disse: senhor, eu não estou preocupado com presente, com aniversário. Ah, é? Não, porque eu ia trazer um negócio para o senhor, que eu vou viajar. Eu falei: senhor, eu estou falando da sua alma. Sabe aquela pessoa que não está entendendo nada, não está preocupado com o mais importante? A sua alma, o senhor escapou da morte nesse período, o senhor teve esse acidente, escapou da morte, o senhor passou por aquilo. Senhor, não brinque com isso, não brinque. Ah, quando der eu vou vir, eu vou pegar para valer. Não é quando der, Senhor, é agora. Deus está te dando chances, mas não aproveitou. É triste isso. Depois que Deus chama para a balança, não adianta querer fazer nada, zero. Depois que Deus chama para a balança, é juízo. Deus falou: você já foi pesado, está em falta. Isso é para nós colocarmos a barba de molho e pensarmos: eu estou em falta em quê com Deus? Eu estou em falta em quê? O que é que eu preciso arrumar na minha vida? Eu estou em falta com quê? Para que eu resolva logo isso aí. Não é nem hoje, mas agora. Eu não sou dono do tempo, eu não sei o meu tempo, o tempo que me resta, o tempo que eu ainda tenho. Eu não sei o tempo que você ainda tem, mas eu sei de uma coisa: cedo ou tarde ele vai acabar. E se formos pesados na balança de Deus e achados em falta, é juízo, é tormento eterno.
Você já foi atormentado por demônios? Você já teve perturbações? É bom? É horrível. Só quem já foi atormentado por demônios sabe o que é. Você já teve um sonho perturbador? Que você acordou e ficou respirando fundo, e o sono foi embora? Um sonho perturbado, um sonho que parecia que não acabava nunca, um sonho horrível. Já teve isso? Como é que foi? Foi bom? Foi bom quando você acordou e falou: meu Deus, bom que era sonho. E demorou um pouquinho para voltar ao normal. Desculpe, você ficou: ai meu Deus, que bom que não foi verdade. Que maravilha. Mas foi sufoco. Você deve ter contado para alguém o seu sonho, dizendo: meu Deus, que sonho foi esse? Meu Deus, iam me pegar, meu Deus, iam me matar, meu Deus, você ficou. Mas foi um sonho, passou, foram alguns minutos. Imagine uma coisa que nunca passa, imagine uma coisa que nunca acaba. Então hoje, o maior problema é a falta de temor. Temor diante de Deus, do Deus que tudo vê. As pessoas vêm na igreja, na sua maioria, para resolver problemas, para suprir a necessidade delas. E quando nós tocamos no assunto principal, que é a alma, poucos se importam. Por exemplo, você que já comprou coisas na rua, você já comprou um pão na padaria, você já comprou uma carne no açougue, você já comprou uma coisa na rua, numa loja. Você sabe o nome dos vendedores que você comprou? Você não sabe, porque você não estava interessado em conhecer eles. Você queria o produto, você queria seu pão, você queria sua roupa, você queria sua mercadoria. Disse o preço, você pagou e foi embora. Mas isso não funciona com Deus. Quando você lê o Salmo 91, e ele anunciando a salvação, e lhe mostraria a minha salvação, antes ele fala: porque conheces o meu nome. Deus quer ser conhecido, Deus quer ser considerado, Deus quer ser temido, Deus quer ser respeitado, Deus quer comunhão. Deus não quer ser garçom, Deus não quer ficar atendendo às nossas necessidades apenas. Tá bom, quando nós começamos na fé, tudo bem, eu também vim para a igreja assim, querendo resolver problemas, até que eu entendi que eu tenho uma alma, que Jesus morreu por mim, sofreu e sofreu mesmo. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre quem? Sobre Ele. Pelas chagas dele nós fomos sarados. Ele que sofreu no nosso lugar. Quando eu entendi isso, eu não pude mais viver sem temor e sem anunciar a palavra dele. Eu me sinto cobrado por ele em pregar a palavra dele, sabia disso? Eu me sinto cobrado por ele. Agora eu acho estranho uma pessoa se dizer de Deus e dar desculpas para ele. Ah, eu não tenho tempo. Não, mentira. Porque você trabalha com pessoas, você estuda com pessoas, você mora num prédio onde tem pessoas, você mora numa rua onde tem pessoas, você não fala dele, porque ele não é a sua prioridade, porque sua alma ainda não está salva. Porque o dia que estiver salva, você vai falar para ele de todo mundo. Sabia que nós temos um trabalho lá na Sibéria, um dos lugares mais frios do mundo, não tem pastor. Mas uma mulher que se converteu foi para lá. E todo domingo ela pega, evangeliza e leva 150 pessoas para um lugar e liga a transmissão para assistir o culto pela transmissão. 150 pessoas, uma mulher na Sibéria. Você falou de Jesus para alguém essa semana? Você ganhou alguma alma esse ano? Você traz pessoas para Deus? Você aproveita as oportunidades que você tem e você semeia a palavra de Deus? Porque daqui a pouco nós vamos estar diante de Deus, e o que conta para Ele é a sua entrega e o seu serviço para Ele. Amém? Isso é que vai contar, o resto passa. Mas o diabo nos quer preocupado com o resto.
Não tem pastor para nós mandarmos para a Sibéria. O rapaz deu um testemunho pela manhã, policial aqui de São Paulo, nunca tinha ouvido falar de Jesus. Nós temos no Brasil pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Por quê? Porque os milhões de cristãos, na sua maioria, estão preocupados com eles mesmos, com as suas necessidades. Estão preocupados em resolver os problemas, estão preocupados em bênçãos, mas ainda não entenderam o plano da salvação. Porque o dia que eles entenderem, eles vão ganhar almas, e mais, vão temer a Deus, vão ter mais temor, não vão ficar misturando o santo e o profano, não vão ficar mais misturando as coisas certas e as coisas erradas, porque vai ter uma prestação de conta. E sabe quem vai chamar para juízo? Abra aí Jeremias 23, versículo... Jeremias 23, só voltar um pouquinho de Daniel, 23. Vamos ouvir aqui, Jeremias 23. Acharam? Jeremias 23. Posso ler? Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Quem é que diz? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Olha para mim, por favor. Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Você já falou para alguém assim, ó, não vem não que eu te conheço? Já falou para alguém assim? Você engana os outros, a mim você não me engana não, eu te conheço. Quem já falou isso para alguém? Não vem com carinha de santo não que eu te conheço. Não vem não com esse jeitinho aí porque você quer alguma coisa de mim. Conhece gente assim? Quase não tem, né? Que já aprontou com você uma vez, duas vezes, você já conhece. Só que você conhece um pouco dela. Deus conhece tudo da gente. Não dá para esconder. A melhor coisa é reconhecer os erros e pedir misericórdia. Enquanto há tempo, enquanto não foi levado para a balança, enquanto não foi chamado para juízo. Porque na hora que chegar o momento da prestação de conta, não vai dar tempo para nada. Se Belsassar estivesse se consertado antes, tinha se dado bem. Não se consertou e se deu mal. Todos que não se consertaram e foram chamados a juízo, se deram mal. Não vai ser eu, não vai ser você que vamos nos dar bem. Antes do juízo, perfeito. Depois, não dá. Ele vê. Ele sabe o que eu faço e por que eu faço. Ele sabe o que eu não fiz e por que eu não fiz. Ele sabe, Ele conhece. É isso que me dá temor. O maior problema no meio dos cristãos é a falta de temor. Tem temor? Então tem respeito a Deus. Se leva a sério. Se está errado, confessa. Se está sujo, se limpa. Se caiu, abre o jogo. Não é orgulhoso, não fica querendo mostrar que está bem. Tem gente, quando nós chamamos assim, ó, você que está com a vida errada, venha se consertar. Gente que está com a vida errada e não se conserta não. E ela fica no lugar, não vou não, porque se eu for vão ficar olhando, vão ficar dizendo, olha, esse fulano está com a vida errada. O que você tem a ver com os outros? Eu já vi pessoas que tinham demônios e na adoração ficava com medo de manifestar, porque os outros iam olhar. Aí quando acabava o culto, bispo, faz uma oração que eu tenho um negócio aqui. Já me pediram, o senhor faz na salinha, bispo, para ninguém ver. E eu já manifestei na frente de todo mundo. E me libertei, estou aqui. Porque o meu Senhor Jesus se expôs também, porque eu não posso me expor. Se minha vida vai mudar. Mas é o orgulho. Não vou não, porque, não vou não, já tenho um tempo de igreja, é porque eu sou fulano, beltrano, eu tenho um tempo, tenho um título.
Daniel falou: ele tirou o seu reino, acabou. Você brincou demais, você passou do limite, acabou. Deus tem misericórdia da gente. Eu não quero que você melhore. Não adianta você melhorar e continuar perdido. Tem gente toda assim: não, melhorei muito depois que eu vim para a igreja. Mas você ainda está perdido. Ou você já se entregou, ou você já sepultou a velha criatura. Vai ter batismo hoje. Quando acabar o culto, eu vou estar te esperando dentro do batistério hoje. Abre essa parte aqui para mim, por favor. Abre aqui o batistério. Eu vou estar aqui dentro, esperando você que quer morrer para o mundo, mas nascer para Deus. Esperando você que crê no que Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Não posso fazer nada, ninguém pode fazer nada se a pessoa não crê. Vai ter batismo hoje. Vai ter entrega total e completa para quem quiser. Bispo, mas está frio. Não interessa. Se você quer salvação, tem salvação para você. Bispo, eu não trouxe roupa, eu te empresto roupa. O problema não é esse. O problema é que muitos ainda não querem largar o pecado. Elas não querem ser radicais com a vida delas. Elas gostam do que estão fazendo. Mas o diabo também está gostando, porque ele sabe que ele não vai ficar sozinho no inferno. Tem uma multidão indo para lá, e está louco para você ir para lá também. Ser queimado como ele, atormentado como ele, será. Viver no meio dos bichos como ele, enquanto Deus tem o céu para a gente. Quando eu chegar no céu, sabe quem é que eu quero ver? Deus. O Deus que eu me entreguei. O Deus que me ajudou a entender o plano da salvação. É Ele que eu quero encontrar lá. Meu Senhor Jesus, que me perdoou, que me deixou beber do cálice da salvação. Eu mereci o cálice da ira, mas eu bebi o cálice da salvação e tenho bebido. E você pode beber o cálice da salvação. Você pode conhecê-lo hoje. Ele pode se revelar para você, ainda dá tempo. Espero que você tenha ouvidos para ouvi-lo. Passe a ter temor a Deus, antes que sua vida acabe aqui. As coisas que estão acontecendo. Acabou de ter um terremoto violento agora na Turquia. Acabou. Eu vi o anúncio que ano que vem aqui em São Paulo vai ter o transporte aéreo. Vocês viram? Já fizeram as compras e a Embraer vai entregar os primeiros carros voadores. E agora em 2026 nós vamos ver os carros voadores em São Paulo. Já foi vendido 50 aqui para São Paulo. Foi anunciado hoje. A tecnologia avançando. Estão falando sobre uma falsa paz. Estão tentando acabar com as guerras, com as guerras espalhadas pelo mundo afora. Mas vai vir um tempo de muito engano, para depois o diabo mostrar a face dele e começar o período mais triste da história da humanidade, como nunca houve antes, o período da grande tribulação. Que Jesus tem espaço na sua vida hoje, que você aceite o sangue dele para lavar você dos seus pecados, e que você comece a levar Deus a sério, porque Ele está vendo você. Ele não vê você só aqui dentro, não. Ele vê você lá fora. Ele vê você quando ninguém vê. Ele vê você, Ele me vê na nossa solidão, sozinhos. Você pode vir aqui como se vai no mercado. Me dá uma carne, uma fruta aí. Você pode vir aqui como se vai numa padaria. Me dá um pão aí. No açougue, me dá 1 quilo de carne aí. E não conhece o nome de ninguém ali. Mas você pode conhecer hoje o nome de Jesus.
o seu Salvador. Esse é o amor desse Deus que deu a vida por nós, que está te avisando, eu tenho uma balança, vai chegar a hora, o dia vai chegar a sua hora. Eu tenho entendimento completo em relação a isso. Eu tenho entendimento claro em relação a isso. Eu sei que vai chegar a minha hora. Deus que me ajudou e tem me ajudado, em nome de Jesus, teu filho, ajuda essa pessoa que ainda não entendeu que a vida não é só aqui, a vida não é só 60 anos, 70, 100 anos. Nós somos eternos. O Senhor nos deu a alma eterna. E o diabo sabe disso. Ele sabe que ele vai ser atormentado pelos séculos dos séculos. Ele falou: vieste me atormentar antes do tempo. Ninguém gosta de ser atormentado, nem um minuto, nem um dia. Há quem já teve um dia atormentado, há quem já teve uma madrugada atormentado, há quem já foi atormentado pelo diabo, há quem já teve um sonho horrível. Ela não gosta nem de lembrar. Eu sei que esse mundo está cada dia pior, mas não é 1% do que vai ser no inferno, do que é o inferno, do que o Senhor quer nos livrar. Pai, não diga nada agora, faça silêncio, deixa eu orar por você. Seria uma falta de temor muito grande nossa brincar com o Senhor, querer fingir estar bem quando não estamos bem. Porque Tu és o Deus que tudo vê. Aonde eu posso me esconder nesse mundo de Ti? Aonde eu posso, meu Pai, encontrar um lugar que os Teus olhos não me vejam? Não tem. Os Teus olhos me veem 24 horas por dia. O Senhor conhece o que eu faço, porque eu faço, o que eu não faço, porque eu não faço. O Senhor conhece a gente lá fora, o nosso dia a dia. O Senhor viu Belsazar brincando. E uma hora o Senhor disse: acabou, transbordou. E chamou ele a juízo, numa festa. Há quem acabou para ela tudo numa festa. Há quem acabou no acidente, há quem acabou com infarto, há quem acabou com AVC, há quem acabou de várias maneiras. A Tua palavra diz: temei a Deus, que pode matar e lançar a alma no inferno. Meu Salvador, ouve essa pessoa sincera, que caiu, mas quer se levantar, que está mal, mas quer ficar bem, que se sujou, meu Pai, mas está louca para se limpar. Ela não pode se limpar sozinha, ajuda ela. Eu não sei quanto tempo ainda me resta. Eu canto essa música: ei, homem de Deus, acorde a tempo ainda, que seu tempo finda. Eu sei que meu tempo está findando. Eu sei que estamos chegando no fim. Por isso eu estou fazendo essa oração. Ajuda essa pessoa que hoje ela te quer, ontem ela não te queria. Há um tempo atrás ela não te queria, mas hoje ela te quer. Hoje ela te quer de verdade.
Hoje ela quer se entregar por inteiro. Fale com Deus. Ele está aí com você para te ouvir, para te perdoar, para te ajudar. Ele é bom. Não fuja dele, não resista a ele, não tenha medo dele. Jesus foi fiel até a morte. E o que ele pede para nós é o que ele fez: que sejamos fiéis até a morte, para recebermos a coroa da vida. O dia que nós chegarmos no céu, imagine a gente chegando no céu. Imagine. Ele vai estar lá, porque o céu é morada dele. Ele vai estar lá. O Senhor Jesus vai estar lá também. O Espírito Santo vai estar lá também. Eu não quero estar lá porque das ruas de ouro. Eu quero estar lá porque eu te amo, meu Pai. Obrigado, Jesus, por ter dado a vida por mim. Eu não sou digno, eu não sou digno. Não, eu não sou. Ninguém é. Só há um que é digno. Digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Meu Salvador, Jesus. O nome que eu clamei, fui atendido. O nome dos nomes. Poderoso esse nome. Glorioso esse nome é. Magnífico. Perfeito. O nome dos nomes. Fala esse nome, Jesus. Fala esse nome, Jesus, me limpa, me restaura, me salva. Fala, Jesus, me ajuda, me enche do teu Espírito. Jesus, me renova. Fala esse nome. Há quem vem aqui e pede tantas coisas, mas não entende o plano da salvação. Não entende que a coisa mais gloriosa é te conhecer. Eu já conheci bastante gente nesse mundo, mas nenhum se compara contigo, meu Salvador, meu eterno Rei. Aleluia. Levantamos o teu corpo, meu Senhor Jesus. Dá-nos saúde para te servir. Dá-nos forças para trabalharmos para ti incansavelmente. Só precisa de bocas para falar de ti. Só precisa de vidas para ganhar almas para o teu reino. Então dai-nos saúde física e espiritual para te servir. Que não seja um pedacinho de pão, mas o teu corpo, como foi triturado na cruz, vai ser triturado nos nossos dentes agora. Coma do corpo de Jesus. Aleluia, levante o cálice.
Porque na noite que foi traído, depois de haver ceado, ele disse: esse é o meu sangue, o cálice da nova aliança, feita no meu sangue. Façam isso em memória de mim até que eu volte. Está perto do Senhor voltar, meu Pai. O tempo está acabando. Qualquer um que está antenado, espiritualmente falando, já percebe. Está perto. Pertíssimo. E nós não queremos fracassar no final. Nós não queremos estar em falta. Perdoa-nos, meu Pai. Quando bebermos do Teu sangue, apaga nosso passado, apaga nossos pecados, apaga todos eles, meu Pai. Limpa-nos, meu Pai. Que não estejamos mais em falta, mas estejamos com as vestes brancas, esperando o noivo, para cantarmos na glória maranata, para louvarmos o Teu nome para sempre, e sempre, sempre. Enquanto pessoas vão estar gritando com vermes, com demônios, atormentadas, porque não te ouviram, porque rejeitaram o Teu sangue, Teu amor, expressado na cruz. Por causa disso. Mas aqueles que aceitaram o Teu sangue, deixaram-se ser lavados, purificados, esses vão morar contigo e vão te adorar pelo século dos séculos. Eu não sei como vai ser meu corpo lá, eu não sei qual vai ser o meu novo nome. Uma coisa eu sei, eu vou estar com o Senhor para sempre. Se viver aqui com o Senhor já é bom, imagine lá. Daqui a pouco eu chego aí, meu Pai. Daqui a pouco nós chegamos aí, meu Pai. Que o Senhor nos lave. Diga: Senhor Jesus, quando eu beber desse cálice, me lave com Teu sangue, que não haja mais nenhuma falta em mim. Me limpe e me salve. Beba do sangue de Jesus. Aleluia. Pode adorar. Guarde o copinho e adore. Exalte a Ele. Fique à vontade agora. Agora é seu momento com seu Deus. Na presença dEle não tem reservas. Na presença dEle nos entregamos por inteiro. Pode adorá-lo, exaltá-lo. Isso, minha amiga, meu amigo. Receba o Espírito Santo. Receba o renovo na sua fé. Fique à vontade, é você e Ele. Se quiser erguer os braços, pode erguê-los. Quando quiser abaixá-los, fique à vontade. Mas agora o ame. O ame. O adore. Ame esse Deus que você se apegou por amor. Ele disse: eu livrarei e poluei a salvo, porque conheces o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Minha amiga, meu amigo, Ele disse que no final de tudo nos mostraria a salvação. Vale a pena sofrer, perder, gemer, suportar qualquer luta, tentação, mas ir para o céu, ir para o céu com nosso Senhor Jesus.
Aleluia, pode adorar. Tenha seu momento com Ele. Eu vou buscar para mim, busque por ti. Abraça o seu corpo agora, abraçando Jesus pela fé. Diga: Senhor Jesus, me ajude para que eu seja fiel, como o Senhor foi, até o fim. Me sustente, me guarde e me ajude, pois a minha vida está em tuas mãos. Diga amém e graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus, engrandecido seja o nosso Deus. Receba as palmas do teu povo. Graças te dou, graças a Deus, amém. Pode voltar para o lugar. Vamos fazer oração pela vida econômica. Essa coluninha que eu falei para pegar na saída tem também na frente da sua cadeira, tá? Para você pegar, fica mais rápido aí. Levante as mãos. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu oro pela vida econômica, pela vida profissional do teu povo. Eu oro para que o Senhor blinde, guarde, proteja. Eu oro para que nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, o teu povo seja poupado, guardado, como Isaac foi poupado no passado, como o povo de Israel foi poupado lá no Egito, meu Pai. Quando vinham as pragas para o Egito, o Senhor guardava teu povo. É essa unção que nós estamos fazendo, para o Senhor proteger teu povo e tudo que é do teu povo, meu Pai. Que o Senhor possa fazer diferença nesse tempo difícil, e assim o teu povo possa nos ajudar, para a gente poder avançar, meu Pai, para a gente poder abrir igrejas, construir igrejas, meu Pai, abrir casas para o Senhor salvar. Ó Espírito Santo, abençoa quem ofertou, quem dizimou, quem não teve nada para dar. Abençoe a semana do teu povo, que seja de boas notícias, que seja de vitórias. Nós pedimos ao Senhor a tua bênção para a vida econômica do teu povo, para todas essas mãos que se erguem aos céus, em nome de Jesus. E quem crê diga amém. Graças a Deus. Estenda as mãos na nossa direção. Ó, que a sua semana seja maravilhosa, que Deus te livre de todo mal. Deus abençoe você. Desculpe de alguma coisa. Vamos com Deus, gente. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 2, no versículo 4. Eclesiastes 2, versículo 4. Nós vamos falar hoje sobre começar bem e terminar mal. Vamos falar hoje sobre sair da dependência de Deus. Se queremos ser salvos, temos que vigiar e muito, para não perdermos a nossa salvação. Levante aí sua Bíblia, você que achou, Eclesiastes 2:4. Em o nome do Senhor Jesus,
É a tua voz que nós queremos ouvir, ó Deus. Dela nós dependemos. Nada nesse mundo nos faz tão bem como a tua palavra. Nenhuma outra voz se compara com a tua. Tua voz é que nos dá segurança. Fala conosco, meu Pai. Faz as pessoas que o Senhor vai salvar, faz elas entenderem a palavra, que elas entendam perfeitamente. Sim, meu Senhor, que elas te ouçam. Usa a minha boca, não deixe eu falar o que não é para ser falado, mas tudo o que elas precisam ouvir, que nós precisamos ouvir, que o Senhor fale, meu Pai. Que nada atrapalhe esse momento. Repreenda o espírito da distração, do sono, mas que todos possam dar atenção à tua palavra. Amém. Graças a Deus. Acharam? Eclesiastes 2:4. Olha aqui para mim, por favor. Você quer ser salvo? Mesmo? Dê atenção à palavra de Deus. Por favor. Não converse, não durma. Você já viu uma pessoa quando está na cozinha com uma faca bem afiada, trabalhando ali, fazendo a comida? Todo cuidado é pouco, senão o dedo vai embora. Você já viu uma pessoa no trânsito com um celular e você passa pela pessoa e você vê que a pessoa está dando bobeira no trânsito, porque está ligada no celular, você buzina, a pessoa está parada, não viu que o sinal abriu, o carro está saindo da pista, e muitos perdem a vida, porque não deu atenção para o trânsito, e foi fatal. Há quem já morreu, há quem não cuidou do corpo, e está pagando muito caro. Agora imagine o cuidado que nós temos que ter com a nossa alma. Se você ama a sua alma, se você quer a salvação da sua alma, dê ouvidos à voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é que vai trazer segurança para você. Nós vivemos num mundo tão mau, tão perverso, tão perdido, mas habitamos aqui seguros, se estamos firmes na palavra de Deus. Então esse momento é sagradíssimo. Esse momento é o mais importante do culto. Então ninguém andando, ninguém tirando a atenção de ninguém, para que possamos ser abençoados com a voz de Deus. Vamos começar aqui em Eclesiastes, que diz assim, Eclesiastes 2:4: Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para quem? Para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei nelas árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para quem? Para mim, prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda espécie. E fui engrandecido, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. O que é que ele diz aí? Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei
eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Olha para mim, por favor. Dá raiva de ler isso aqui, tá? Porque ele não começou assim. Salomão, quando começou, ele começou pedindo a Deus condições, sabedoria para cuidar do povo. Quando ele começou com humildade. Ele começou levantando altar. Ele começou dizendo para Deus: eu não tenho condições de cuidar desse povo, me dê sabedoria. E Deus se agradou tanto do pedido dele, que Deus deu riquezas como a nenhum outro homem. Não houve nem haverá ninguém que teve tanto quanto Salomão. Um homem que arrebentou financeiramente, mas se arrebentou espiritualmente. O problema não foi o começo dele. O problema foi ele tirar uma coisa que você nunca pode tirar da sua vida. Nunca. Uma coisa que eu nunca posso tirar da minha vida. Sabe o que é? A dependência de Deus. O altar. Eu louvo a Deus pelo altar. O altar sempre está me chamando para a avaliação. O altar está sempre dizendo que eu sou ser humano e preciso de Deus. O altar está sempre me chamando para continuar o mesmo do início. Quando Salomão começou a pensar nele, a querer tudo para ele, não negou o que os olhos pediu e começou a fazer construções e começou a ter mulheres, 300 esposas, 700 concubinas, 1000 mulheres. O vazio começou a aparecer. Se você ler a história de Salomão, você vai ver que era um rei muito sábio, muito rico, mas muito vazio. Muito vazio. Se perdeu. Com tanta sabedoria, com tanto dinheiro, ele se perdeu e se arrebentou. Chegou a trocar Deus por outros deuses e fez tudo errado. Que vergonha, que tristeza quando nós lemos a queda dele, a destruição dele. Eu queria que você entendesse uma coisa. Se nós não vigiarmos com nós mesmos, nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo é a nossa vontade. A nossa vontade, ela é muito perigosa, porque ela está contaminada por causa do pecado. Então, a maioria das vezes nós pensamos que algo é bom para nós, e isso é muito mal. Quando você está bem espiritualmente, você está conseguindo se vencer. Quando você está mal espiritualmente, a sua vontade começa a prevalecer. E sem perceber, você começa a se distanciar de Deus. E é aquilo. Se distanciou de Deus, começa a se aproximar do mal. E é tudo que o mal quer. Que façamos a nossa vontade para nos arrebentarmos lá na frente. Abra sua Bíblia aí em Lucas 10, 17. 10, 17. Coloca o 17.
Eu queria que você entendesse bem isso aqui. Salomão começou mal? O problema foi o começo? Não. Então você tem várias pessoas que começaram bem, mas de repente começaram a se perder, começaram a conquistar, começaram a achar que não precisavam mais depender de Deus, e aí começou a se afundar. Mas vamos aprender dentro desse assunto uma coisa muito forte aqui. Lucas 10:17, acharam? E voltando os 70 com quê? Com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Olha para mim, por favor. Veja, pense no que aconteceu, nisso que nós acabamos de ler. Jesus dá autoridade para 70 discípulos dele irem pregar o evangelho. E eles vão. E quando chegam nas cidades, demônios manifestam, pessoas são curadas, o poder de Deus se manifesta, bênçãos para tudo que é lado, o diabo sendo envergonhado. E eles voltaram pulando de alegria, felizes, e disseram: Senhor, no teu nome até os demônios nos se submeteram, até os demônios caíram de joelhos. Só precisava ver o que aconteceu naquela euforia, naquela alegria toda. Jesus fala uma coisa aqui, ó, e disse-lhes: o que é que Jesus disse? Eu via Satanás como raio cair do céu. Olha para mim, por favor. Você quer que as pessoas vejam você caindo? Você quer que Deus veja você caindo? Você já viu pessoas caírem? Eu também já. Dá tristeza, dói. O diabo, ele começou a ter pensamentos de querer ser mais do que Deus. Se ele fosse humilde, ele chegaria para Deus e pediria ajuda. Senhor, me ajude, eu estou com os pensamentos ruins. Mas o orgulho não deixou, e ele começou a alimentar esse pensamento, essa cobiça de fazer um trono acima de Deus. Ele quis um trono acima de Deus, ele quis ser mais do que Deus. O que ele quis, ele conseguiu? Não. O diabo tem um trono acima de Deus? Não. O diabo perdeu Deus. Ele não tem o que queria, ele não tem paz, ele não tem luz, ele não tem perdão, ele não tem misericórdia, ele tem trevas, ele tem maldade. Por quê? Porque ele perdeu Deus. E Jesus, naquele momento que os discípulos estavam alegres, naquele momento que os discípulos estavam felizes, Jesus lembrou de Satanás. Jesus lembrou que Satanás estava cheio de luz, que Satanás estava muito bem, andava no brilho das pedras, mas não vigiou com um pensamento. E começou a alimentar aquele pensamento, e aquele pensamento, e aquele pensamento. E por causa daquele pensamento, ele se desgraçou. E hoje não tem perdão para ele. Hoje não tem misericórdia para ele. Ele já foi condenado. Ele hoje, Satanás quer dizer adversário. Hoje ele está do outro lado. Hoje ele é caçador de almas. Sabe o que é que ele quer hoje? Derrubar. Sabe o que é que ele quer hoje? Lutar para ter a nossa alma de volta. Isso é o que ele faz todos os dias. Luta dia e noite em busca de almas. Ele mudou de lado. Se ele pedisse ajuda, se ele fosse humilde, se ele repreendesse aqueles pensamentos, ele não teria se perdido. Eu louvo a Deus porque eu aprendi no começo da minha fé
a repreender os pensamentos do diabo. Quando o diabo vem com algum pensamento, eu não dou asas, eu não fico pensando, eu não fico dando corda, eu não fico alimentando, porque eu sei que aquele pensamento veio do diabo para me fazer mal, e eu tenho que me cuidar. Tem muita gente caída, ou não? Ó, tem muita gente caída. Tem muita gente na lona. Tem muita gente que foi usada por Deus, que foi instrumento na mão de Deus, que era um exemplo de cristão, e hoje você não vê mais nada de Deus na pessoa. O mal tirou tudo, perdeu Deus, perdeu tudo. Então Jesus viu aquele momento que os discípulos estavam radiantes, aquele momento que os discípulos estavam, felizes demais, e Jesus disse: eu vi Satanás, hein? Eu vi ele cair. A queda foi muito feia. Eu vi ele desabar. Ele caiu rápido como um raio. Eu vi ele cair. Em outras palavras, coloque a barba de molho, vigie. Aí Jesus continua no 19, dizendo que deu poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões. E ele termina no 20, dizendo que a alegria deles não deveria ser por mandar demônios embora, por ver demônios de joelhos, por ver pessoas sendo curadas, mas por ter o nome no céu, no livro da vida, por ter a alma salva. Essa é a sua alegria. A sua alegria é porque a sua alma está salva. Você já resolveu o problema que ninguém pode resolver por você. O problema da sua alma ninguém pode resolver por você. Ou ela está salva ou ela está perdida. E por mais perdida que ela esteja, por mais suja que ela esteja, por mais errado que você esteja vivendo, não tem caso perdido para Deus. Ele só não pode ajudar o orgulhoso, mas todos os humildes Ele ajuda. Ele ajuda a levantar, Ele limpa, porque Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Deus não criou o ser humano para o ser humano e para o inferno. A Bíblia diz que Ele não tem prazer nem na morte do perverso. Sabe a pessoa mais perversa, a pessoa mais cruel? Deus não tem prazer quando ela morre, porque a alma dela vai para o diabo. E Deus não quer ninguém sofrendo eternamente com o diabo. Ninguém. Deus quer o ser humano que Ele criou, e Ele vive em função do ser humano, porque Jesus até hoje intercede por nós. Se Deus pensasse só nele, morreria todo mundo. Mas Ele pensa em nós. Ele cuida de nós. Eu estou vendo mais um ano terminando. Eu estou agradecendo tanto a Deus. Tanto. Porque mais um ano passou e Ele me guardou. Aconteceram tantas coisas, Ele me protegeu. Nos protegeu, nós estamos aqui. Diante de tantas coisas, nós estamos aqui. Mas cuidado com os pensamentos do diabo, porque quando ele começa a trabalhar para você pensar só em si, quando ele começa a trabalhar para você se desviar do altar da dependência de Deus, é um perigo. Um perigo. Eu louvo a Deus porque essa visão da dependência dEle é que nos ajuda a ficar de pé. Esse entendimento de repreender os pensamentos do mal é que decide a nossa vida. Amém? Eu tenho entendimento disso. Para eu permanecer de pé, eu preciso repreender os pensamentos do diabo. Ele sopra
ele fala, ele tenta. Quantas vezes você não sentiu vontade de vir na igreja e foi naquele culto que você foi abençoado? Quantas vezes você estava cansado e nem ia ler a Bíblia, mas uma palavra te abençoou? Quantas vezes você estava, quase dormindo e você, meu Deus, não orei, e você levantou com sono mesmo e foi orar, e aquela oração te deu força? Se nós fizermos o que temos vontade, nós vamos nos arrebentar. Nós estamos no final do ano. Se avalie, pense: esse ano eu fiz mais a minha vontade ou a de Deus? Eu vou terminar esse ano agradando a mim ou agradando a Deus? Porque sempre deu errado para o ser humano querer fazer a própria vontade. Quanto mais você quiser fazer a sua vontade, menos a sua vontade de ser feliz vai ser realizada. Quanto mais você pensar em você, mais você vai sofrer. Pode ter fama, pode ter dinheiro, pode ter sucesso, pode ter tudo. Quanto mais você pensar em fazer a vontade de Deus, mais seguro você vai estar, mais feliz você vai estar, melhor você vai estar. Hoje é um dia de nós nos derramarmos. Coloca essa frase aí, ó. Coloca aí na tela, lê alto aí. Quanto mais faço o que eu quero, mais tenho o que eu não quero. Essa é a realidade do ser humano. Olha bem para mim agora, para você entender o que eu vou te falar, por favor. A sua vontade, quando você faz, te dá prazer. É bom na hora. O problema não é na hora, o problema é depois. Quando fazemos a nossa vontade, é gostoso na hora. Mas depois vem a queda, e depois dessa queda, as consequências. A vergonha, ela aparece. É muito triste quando você vê uma pessoa perdendo tudo de Deus. O diabo hoje não tem mais nada de Deus, nada. Nada. Não tem um pouquinho de luz, não tem um pouquinho de paz, só tem perturbação. Pode ver, onde tem diabo, onde tem demônio, só tem confusão, só tem trevas, só tem sofrimento. E você? Quanto tempo você tem de igreja? Como você está espiritualmente? Você já entendeu o valor da sua alma? Você já resolveu o seu maior problema? Você já está salvo? Ou você é aquele tipo de pessoa que está dentro da igreja só querendo resolver seu problema e fica girando, girando. E quer porque quer alguma coisa, ó. Isso, o negócio é isso aqui, ó. O Espírito Santo, a meditação na palavra, a comunhão com Deus, e nada é a mesma coisa. Pensa, hoje é dia de entrega. Hoje é dia de almas serem salvas aqui. Hoje é dia de você perguntar para Deus: o que está faltando eu te entregar? Hoje, para Deus não existe o ontem, não. Quando Ele fala em Hebreus: hoje, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Deus não gosta nem que você fale: eu vou viajar no final do ano, eu vou fazer isso ano que vem. Não. Se Deus permitir, eu vou. Se Ele não permitir, eu não vou. Para Ele não é passado nem futuro, é o presente, é hoje. Hoje, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Não provoque a ira de Deus como o povo provocou no passado. É tão chato quando você tem um funcionário, uma funcionária, que você fala para eles a mesma coisa várias vezes e não lhe obedece. Não é chato? Não dá raiva?
Não dá raiva quando você tem um filho, uma filha, que você fala a mesma coisa. Meu filho, já te falei tanto. Você nunca acerta, você nunca muda, você nunca me dá ouvidos. Não é chato isso? Não dá raiva, dá ou não dá? Deus também fica indignado. Por isso que ele disse assim, ó: jurei que não entrarão no meu descanso, porque não deram ouvidos a ele. Deus está pedindo sua alma hoje. Deus está pedindo para que a sua entrega hoje seja verdadeira, para que você chegue aqui no altar e entregue tudo que você nunca entregou, toda a sujeira, toda a mentira, toda a prostituição, todos os vícios, todas as mágoas, todos os pecados, e fique livre, e saia daqui cheio de Deus. Essa é a vontade dele para você. E se você está conseguindo entender o que eu estou falando, é porque Deus quer salvar você. Ele quer salvar você. Só Deus e você e o mal sabe se é sincero ou não a sua oração. O que nós estamos vendo acontecer são coisas fortíssimas. Eu ia falar sobre o cavalo vermelho, mas devido ao jejum de Daniel, que não vou dar informações sobre as guerras, então eu parei. Mas o que Deus queria que você ouvisse, você acabou de ouvir. O que nós estamos vendo é muito forte. O vento que veio aqui em São Paulo na semana passada foi diferente. Foi pesado. Foi pesado. Não foi uma chuva com vento que levou telhados, não. Foi o dia todo. Fez um estrago. Está começando a ficar comum essas coisas no nosso país. Parece que já estamos vivendo o apocalipse, o final do apocalipse. Parece que já estamos vivendo a grande tribulação. Mas isso não é nada, chega nem perto do que vem pela frente. Deus quer salvar você. Não se iluda com essa vida. Não se iluda com bênçãos, com conquistas. Eu faço reunião de prosperidade. Eu faço. Nós vamos estar aqui segunda-feira, se Deus permitir. Vamos ter a maior quebra de maldição financeira amanhã. A última do ano, para que nenhum mal passe com você para o ano que vem. Pastor Menezes vai estar 7h10, Bispo Edgar meio-dia, 18h30. Nós vamos estar 15 horas, depois eu volto 22 horas. Amanhã vai ser forte. Forte. Mas, honestamente, se a sua alma não estiver salva, todas as conquistas não valem de nada. Vai ser tudo vaidade, como disse Salomão. Tudo é vaidade. Tudo passa. Ele levou o quê? O que é que ele levou? Toda a riqueza dele. Sabe quantos anos ele viveu aqui? 60 anos. Salomão, o homem mais rico, viveu 60 anos. Quantos anos você vai viver aqui, hein? Pensa nisso. E se essa for sua última noite? E se esse final de ano Deus te recolhesse? E se esse é seu último ano? Você ficou dentro da igreja e não valeu? De nada se você não se entregou. Mas tem gente que está tão bem espiritualmente, que se for os últimos dias de vida para ela, graças a Deus. Se Jesus voltar ano que vem, graças a Deus. Se ela morrer ano que vem, graças a Deus. Ela não está preocupada com nada. Ela está preocupada só em fazer a vontade de Deus. Não importa se familiares criticam, se pessoas perseguem. Não importa. O que importa para ela é que na vida dela é a vontade de Deus que está sendo feita. Você está terminando o ano fazendo a sua vontade ou a vontade de Deus? Nunca tire o que da sua vida? Que é isso aqui? O altar. Nunca. Sempre dependa dele. Sempre lembre de como você começou. Lembre de como você começou. Isso vai te abençoar muito. Eu sempre estou lembrando de como eu comecei.
Eu sempre estou lembrando. Isso tem me ajudado até aqui. E pode te ajudar também. Porque a hora que a gente se achar alguma coisa, tomamos a rasteira do diabo. A hora que no momento bom abrimos a guarda, o diabo pega uma brecha. Lembra quando Nabucodonosor cercou Jerusalém? Ele ficou um tempão, só esperando a brecha. Quando apareceu a brecha, ele entrou. É assim que o diabo fica, só de olho na nossa vida, esperando uma brecha. Porque ele tem interesse na nossa alma. Ele é caçador de almas. Ele mudou de lado. Eu pergunto para você, ele não tem nada hoje, né? Não tem luz, não tem paz, não tem Deus. Se ele tivesse aceitado a vontade de Deus, ele não estaria melhor hoje? Sim ou não? Onde é que ele estaria hoje? No céu. Mas ele achou pouco o que Deus fez por ele. Será que não é esse o seu problema? Você olha mais para o que você não tem e esquece do que você tem? Um dia uma senhora falou para mim assim: poxa, bispo, estou tão desanimada, essa semana eu pensei até em sair da igreja, porque de um problema que ela não tinha resolvido. E conversando com ela, eu fiz ela enxergar tantas coisas. E ela saiu agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus. Eu fiz umas perguntas para ela. Forte. Talvez você está precisando ouvir essas perguntas. Falei para ela: a senhora quer vender seus olhos? Deus me livre. Não quer não? A senhora enxerga perfeitamente, perfeitamente. Tem gente que está cega, só está enxergando. Quer vender uma das duas pernas não? Deus é mais. Está andando perfeitamente, que bom. E esse bracinho direito, quer vender não? Já não estava dando valor a nada, estava só olhando para o que não tinha. O que não aconteceu na sua vida, espera que no tempo certo vai acontecer. Fique em paz, fica bem com Deus. O importante é você ter a sua salvação. Você está salvo? Amém, arrebentou. Você está com a alma correndo risco? Se conserte. Resolva a sua vida com Deus antes que seja tarde demais. É triste ver a situação de Salomão como chegou. É triste ver Lúcifer, que estava lá em cima, hoje está lá embaixo. É triste ver quem andava no brilho das pedras, hoje está na escuridão. É triste. Você sabe o que é o pior do inferno? É Deus não estar lá. Deus não está lá. Eu não sei se Deus está na sua vida, mas se não está, Ele pode entrar. Ele bateu na porta daquela igreja. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Quer dizer, se estava batendo é porque estava do lado querendo entrar. Ele está querendo entrar na sua vida. E se Ele está na sua vida, é porque você continua sacrificando a sua vontade todo dia. É uma guerra, ou não é? Mas com fé em Deus nós vamos conseguir até o final. Vitória não está no começo, a vitória está no final. Ngizo ziloni zikhula zibaleleke okweni balakha ngamanga iphephe ulaka abiza ngenkululeko kodwa bonke kuyifathele intukuthelo yami umlilo webubule shiso kubi yakashula ngidliza inkongo uhleba kwabakwazi ubuthulisa ukhuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfoni yomfutheka ikhethi nelimambe lesiteji senkululeko isimpa phezimolile ngonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade konke ukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke imimoya yashintsha hleba phakathi kwesihlahla
isithembiso senkululeko kanye awupholile. Yabalula ngamaphiko ami ngelela ubusuku, i-feelings ekhuphukayo enokwakhanya yobukusha. Yakashula ngidliza inkoko, uhlema kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwezibhazi zami. Ikhuphuka phezulu, isimfuni yokufutheka, ikheji ngelimambe lesiteji senkululeko. Inyoni endizayo ngindizelela ngeni, ukushiya ubumnyama ngemuva impi yangoba. Isimpaphe ezinolile bonyalwazo, kodwa bazobona nginamandla phakade. Kokukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela, angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke. Imimoya yoshintsho ihleba phakathi kwesihlahla, isithembiso senkululeko kanye awupholile. Yabalula ngamaphiko ami ngelela ubusuku, i-feelings ekhuphukayo enokwakhanya yobukusha. Inyoni endizayo ngindizelela ngeni, ukushiya ubumnyama ngemuva impi yangoba. Yakashula ngidliza inkoko, uhlema kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwezibhazi zami. Ikhuphuka phezulu, isimfuni yokufutheka, ikheji ngelimambe lesiteji senkululeko. Yakashula ngidliza inkoko, uhlema kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwezibhazi zami. Ikhuphuka phezulu, isimfuni yokufutheka, ikheji ngelimambe lesiteji senkululeko. Jizwe izwe izinyoni zikhula zivaleleke ehokweni, bolakhangamanga bepepezelulaka bayibhiza ngenkululeko. Kodwa konke kuyifatha intukuthelo yami umlilo wekhuphula ishiso kubi. Yakashula ngidliza inkoko, uhlema kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwezibhazi zami. Ikhuphuka phezulu, isimfuni yokufutheka, ikheji ngelimambe lesiteji senkululeko. Inyoni endizayo ngindizelela ngeni, ukushiya ubumnyama ngemuva impi